11. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Mis hermanos, los saludo con la santa paz del Señor Jesús. Confesso que para mim Confieso que para mí é uma alegria muito grande es una alegría muy grande poder estar aqui com vocês. poder estar aquí con ustedes. Sou grato a Deus Soy agradecido a Dios por me conceder a oportunidade por concederme la oportunidad de conhecer a obra aqui na Bolívia. de conocer la obra aquí en Bolivia. Quero de já parabenizá-los Quiero desde ya felicitarlos pelos 20 anos por los 20 años que os irmãos estão trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. que los hermanos están trabajando para nuestro Señor Jesucristo. Não quero tomar muito tempo para não cansá-los, No quiero tomar mucho tiempo para cansarlos, mas ao mesmo tempo preciso ser fiel à palavra do Senhor. pero al mismo tiempo yo necesito ser fiel a la palabra del Señor. Preciso que todos compreendam a palavra. Yo necesito que ustedes comprendan la palabra. Serei breve e objetivo. Seré breve y objetivo. Quero também agradecer neste momento Quiero también agradecer en este momento ao pastor Raimundo, al pastor Raimundo, toda a sua família, toda su familia, que nos recebeu com muito carinho. que nos recibió con mucho cariño. Para nós é um privilégio estar aqui. Para nosotros es un privilegio estar aquí. Por favor, abra sua Bíblia comigo Por favor, abre tu Biblia conmigo. na carta do apóstolo Paulo, La carta del apóstol Pablo Filipenses, a los Filipenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo 13, versículo 13, para a nossa breve meditação. para nuestra breve meditación. Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4 versículo 13. y versículo 13. Os irmãos encontram? Hermano, Diz assim o texto sagrado: dice así el texto sagrado: Posso todas as coisas puedo todas las cosas naquele en aquel que me fortalece. que me fortalece. Em outra versão, En otra versión, tudo posso todo puedo naquele en aquel que me que fortalece. me fortalece. Tome um assento. Toma tu asiento. Queridos irmãos, Queridos hermanos, nenhum de nós ninguno de nosotros que estamos aqui esta noite que estamos aquí en esta noche estamos porque merecemos. estamos porque merecemos. A verdade é que La verdad es que não merecíamos no merecíamos estar aqui hoje. estar aquí hoy. Entenda, por favor, Entienda, por favor, eu não estou aqui yo no estoy aquí porque mereço. porque merezco. Você não está aqui Tú no estás aquí porque merece. porque mereces. A grande verdade do Evangelho La gran verdad del Evangelio é que eu não mereço. es que yo no merezco. A grande verdade do Evangelho La grande verdad del Evangelio é que você não es merece. que tú no mereces. A grande verdade do Evangelho La gran verdad del Evangelio é que ninguém merece. es que nadie merece. Todos nós, Todos nosotros, sem exceção, sin excepción, estamos aqui esta noite estamos aquí en esta noche por causa da graça do nosso Deus. por causa de la gracia de nuestro Dios. Quem entende esta verdade Quien entiende esta verdad consegue entrar por aquelas portas, consigue entrar por aquellas puertas, mesmo passando por dificuldades, aunque esté pasando por dificultades, mesmo passando por tribulações. aunque esté pasando por tribulaciones, Consegue entrar aqui, consigue entrar aquí, levantar as mãos levantar las manos e entregar uma adoração a y Deus, entregar una adoración a Dios, porque sabem porque sabe que não mereciam estar que aqui. no merecían estar aquí. Talvez nem vivo estaria, Tal vez ni siquiera vivo estarían, mas entendem pero entienden que estão que aqui están aquí por causa da graça do nosso Deus. por causa de la gracia de Dios. Por isso louvamos o nome dele. Por eso alabamos el nombre de Él.
Él tiene 27 libros. Dos 27, De los 27, 13 13 foram escritos pelo mesmo homem, fueron escritos por el mismo hombre, apóstolo Paulo. el apóstol Pablo. O apóstolo Paulo, na história da igreja, El apóstol Pablo en la historia de la iglesia, ele é considerado él es considerado o maior, el mayor, com exceção con excepción de Jesus Cristo. de Jesucristo. Jesus é incomparável. Jesús es incomparable. Com exceção de Jesus, Con excepción de Jesús, o apóstolo Paulo, el apóstol Pablo, ele é considerado na história da igreja, él es considerado en la historia de la na iglesia, nossa história, en nuestra historia, o maior pastor que a igreja já teve, el mayor pastor que la iglesia ya tuvo, o maior teólogo que a igreja já el teve, mayor teólogo que la iglesia ya o tuvo, maior pregador que a igreja já ouviu, el mayor predicador que la iglesia ya oyó, o maior escritor da igreja, el mayor escritor de la iglesia, o maior evangelista da el igreja, mayor evangelista de la o iglesia, maior missionário da el igreja, mayor misionero de la iglesia, o maior plantador de igreja, el mayor plantador de iglesias, o maior bandeirante do evangelho. el mayor banderante del evangelio. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, ele plantou igrejas él plantó las iglesias nas províncias en las provincias de Galácia, de Galacia, nas províncias en las provincias da Macedônia de Macedonia e em toda a Ásia Menor. y en toda Asia Menor. E não somente plantou-as, Y no solamente plantó eso, mas pastoreou-as pero también las pastoreó com muito amor. con mucho amor. A conversão de Paulo La conversión de Pablo na história da igreja en la historia de la iglesia é considerado es considerado o maior marco da nossa história. el mayor marco de nuestra historia. Depois Después de Atos capítulo 2, de Hechos capítulo 2, dia de Pentecostes, el día de Pentecostés, o apóstolo Paulo, el apóstol Pablo, ele pregou o evangelho de Jesus él predicó el evangelio de Jesús com muito zelo e fidelidade con mucho celo y fidelidad aos gentios, argentinos, a los gentiles, mas também pregou aos judeus. pero también le predicó a los judeos. O apóstolo Paulo El apóstol Pablo pregou o evangelho predicó el evangelio nas escolas, en los colegios, nas cortes, en las cortes, nos palácios, en los palacios, nas praças, en las plazas, nas sinagogas, en las sinagogas, mas também pero también pregou o evangelho predicó el evangelio nas prisões. en las prisiones. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, ele pregou o evangelho él predicó el evangelio em tempo e fora de tempo. a tiempo y fuera de tiempo. O apóstolo Paulo El apóstol Pablo pregou o evangelho predicó el evangelio quando tinha fartura, cuando tenía mucho, mas quando ele passou necessidade, pero cuando él pasó necesidad, o apóstolo Paulo el apóstol Pablo continuou pregando o evangelho. continuó predicando el evangelio. O apóstolo Paulo pregou El apóstol Pablo predicó quando tudo estava bem, cuando todo estaba bien, mas ele pregou pero él predicó quando a dificuldade chegou. cuando la dificultad llegó. O apóstolo Paulo El apóstol Pablo pregou o evangelho predicó el evangelio a cada pessoa a cada persona que cruzou o seu caminho. que se cruzó en su camino. Onde o apóstolo Paulo passava, Hoy, donde el apóstol Pablo pasaba, vidas eram transformadas. vidas eran transformadas. Aleluia a Deus. Gloria a Dios. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, ele passou muitas provações. él pasó por muchas pruebas. Ele foi açoitado, Él fue azotado, passou por naufrágios, pasó por naufragios, ele foi apedrejado, él fue apedreado, perseguido perseguido e foi preso algumas vezes y fue preso algunas veces por pregar o por evangelho. predicar el evangelio. A carta que lemos, La carta que leemos, Filipenses capítulo 4, versículo 13, Filipenses capítulo 4, versículo 13, de todas as cartas de Paulo, de todas las cartas de Pablo, esta carta é a mais afetiva, esta carta es la más afectiva, a mais amorosa, la más amorosa, a mais alegre la más alegre que o apóstolo Paulo escreveu. que el apóstol Pablo escribió. Paulo fundou esta igreja Pablo fundó esta iglesia
iglesia, em sua segunda viagem en su missionária, segundo viaje misionario, esta igreja amava o ministério de Paulo. esta iglesia amaba el ministerio de Pablo. Paulo amava esta igreja. Pablo amaba esta iglesia. Esta carta carrega um tema central. Esta carta carga un tema central. E o tema é Y el tema es a alegria la alegría do viver del vivir para Cristo. para Cristo. Esta carta é a mais alegre de Paulo. Esta carta es la más alegre de Pablo. Ela está dividida em 4 pontos. Ella está dividida en 4 puntos. São os seus 4 capítulos. Son en sus 4 capítulos. Primeiro capítulo, Primer capítulo, a alegria em padecer por Cristo. la alegría de padecer por Cristo. Segundo capítulo, Segundo capítulo, a alegria de servir a Cristo. la alegría de servir a Cristo. Terceiro capítulo, Tercer capítulo, a alegria de crer em Cristo. la alegría de creer en Cristo. Quarto capítulo, Cuarto capítulo, a alegria em doar para Cristo. la alegría en donar para Cristo. Esta carta carrega Esta carta carga um conceito de alegria. un concepto de alegría. Este conceito aparece Este concepto aparece 16 vezes em toda a carta. 16 veces en toda la carta. Entenda, por favor. Entienda por favor, Esta carta esta carta é a mais alegre es la más alegre que o apóstolo Paulo que escreveu. el apóstol Pablo escribió. Mas existe um detalhe. Pero existe un detalle. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, ele estava em uma prisão romana. ella estaba en una prisión romana. O ambiente de Paulo, El ambiente de Pablo, quando escreve a carta mais alegre, cuando escribe la carta más alegre, ela era a cela fria esa situación era la celda fría de uma prisão romana. en una prisión romana. E o tema central Y el tema central de Paulo nesta carta de Pablo en esta carta está no capítulo 4, está en el capítulo 4, versículo 4, versículo 4, onde diz: donde dice: alegrai-vos sempre. alégrense siempre. Outra vez vos digo, Otra vez les digo, alegrai-vos. alégrense. O homem que está dizendo El hombre que está diciendo para esta igreja, para esta iglesia, tenham alegria, tengan alegría, está preso. está preso. A situação de Paulo, La situación de Pablo, quando está dizendo cuando él está diciendo a igreja, a la iglesia, tenham alegria, tengan alegría, é um presídio. es una prisión. Está preso Él está preso por pregar o evangelho. por predicar el evangelio. O texto que lemos, El texto que hemos leído, capítulo 4, verso 13, capítulo 4, versículo 13, nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A palavra fortalece, La palabra fortalece no original, en el original significa significa revestir de força, revestirse de fuerza, ser fortalecido. ser fortalecido. Aliado com o contexto, Aliado con el contexto, o eu posso, aquello que yo puedo, tudo posso, todo lo puedo, está enfatizando está enfatizando o suportar el soportar e não y no o conquistar. el conquistar. Quando Paulo diz Cuando Pablo dice eu posso, yo puedo, ele está dizendo él está diciendo eu posso suportar yo puedo soportar e não y no conquistar. conquistar. Observe, por favor. Observe por favor, O que Paulo está dizendo lo que Pablo está diciendo é que nem sempre es que no siempre Deus vai nos livrar Dios nos va a librar das dificuldades da vida. de las dificultades de la vida. Tem vezes que Deus vai permitir Hay veces que Dios va a permitir que nós passamos que no pasemos por dificuldades e provações. por dificultades y pruebas. Mas o que Paulo está dizendo é Pero lo que Pablo está diciendo que es em todas as vezes
que todas las veces Deus vai fortalecer a nossa estrutura Dios va a fortalecer nuestra estructura para suportar. para soportar. Aleluia a Deus. Oh, gloria. Aleluya. Entenda isso, por favor. Entienda eso, por favor. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, ele está dizendo él está diciendo para nós, para nosotros, ele está preso él está preso e está dizendo: y está diciendo, a prisão la prisión não pode no puede roubar a minha alegria. robar mi alegría. Esta é a carta mais alegre. Esta es la carta más alegre. Ele está dizendo: Él está diciendo, as circunstâncias las do circunstancias meu momento de mi momento não podem no pueden calar a minha voz, callar mi voz me impedir ni impedir de entregar a de Deus entregar a a Dios minha adoração alegre. mi adoración alegre. O que Paulo está dizendo é: Lo que Pablo está diciendo es, eu posso suportar, yo puedo soportar, mas não pelas minhas próprias forças. pero no por mi propia fuerza. Mas ele está dizendo: eu posso, Pero él está diciendo, yo puedo, porque existe uma força, porque existe una fuerza, existe um poder, existe un poder, existe alguém existe alguien que na dificuldade que en la me dificultad fortalece. me fortalece. Não estou No sozinho, estoy solo, estou preso, estoy preso, mas não estou pero só. no estoy solo. Ele está Él comigo, está me conmigo, fortalecendo fortaleciendo as minhas estruturas. mis alturas. Por isso eu posso Por suportar. supuesto, puedo soportar. Por isso alegrai-vos Por eso alégrense sempre siempre no Senhor. en el Señor. Aleluia a Jesus. É Ele que me faz continuar. Es Él que me hace continuar. É Ele que me fortalece. Es Él que me fortalece. É Ele que me põe de pé. Es Él que me coloca de pie. O que Paulo está dizendo, Lo que Pablo está diciendo, que nós podemos aplicar para nós, que nosotros podemos aplicar para nosotros, é que es que só chegamos aqui solo llegamos aquí 20 anos 20 años porque o Senhor porque el Señor nos fortaleceu. nos fortaleció. E é por isso Y es por esto que a sua igreja que su iglesia aqui na Bolívia aquí en Bolivia não vai parar, no va a parar, não vai retroceder, no va a retroceder, não vai ser vencida, no va a ser vencida, porque existe porque alguém, existe alguien, existe uma força existe una fuerza que nos fortalece, que nos fortalece, que nos que sustenta, nos sustenta, que nos coloca de que pé. nos coloca de E pie. quando pensamos em Y parar, cuando pensamos en o parar, Espírito nos fortalece outra el vez Espíritu nos e fortalece nos otra vez. levantamos Y nos levantamos fortalecidos fortalecidos para continuar para continuar pregando a palavra predicando la e palabra, ganhando almas para Cristo. dando alma para Cristo. Aleluia, Deus. Gloria a Dios. Oh, glória. O que o Senhor está dizendo para nós nesta noite Lo que el Señor está diciendo para nosotros en esta noche é que nós não vamos parar, es que nosotros no vamos a parar, é que você não vai parar, es que tú no vas a parar, é que você vai suportar, es que tú vas a soportar, vai aguentar, vas a aguantar vai y continuar, vas a continuar, vai avançar, vas a avanzar e não por nós mesmos, y no por nosotros mismos, mas porque o es Senhor porque el Señor está conosco, está con nos nosotros fortalecendo fortaleciendo a cada dia. a cada día. Por isso continuamos Por eso es que continuamos glorificando o nome glorificando dele. el nombre de Él. Não permita que as provações, No permita que las pruebas, não permita que as dores da vida, no permita que los dolores de la vida, que as provações, que las pruebas, que
que as dificuldades, las dificultades, cansaço espiritual cansancio espiritual te impeça te impidan de ver a Cristo de ver a Cristo naquele grande dia. en aquel grande día, Porque tudo aqui porque todo aquí passará pasará mais depressa tan rápido do que imaginamos. de lo que nosotros imaginamos. Muito em breve Muy en breve nos encontraremos nos vamos a encontrar com nosso Senhor Jesus con nuestro Señor e Jesucristo com Ele y con Él estaremos estaremos para sempre. para siempre. Aleluia, Jesus. Deus me trouxe aqui Dios me trajo aquí com uma palavra simples, con una palabra simple, objetiva, objetiva para o coração desta igreja. para el corazón de esta iglesia. Sabe por que você não parou? ¿Sabe por qué tú no paraste? Sabe por que muitas vezes pensamos ¿Sabe por qué muchas veces pensamos em desistir, en desistir, mas não paramos, pero no paramos, proseguimos, proseguimos? e se olharmos para o passado, Y si miramos para el pasado, vamos encontrar vamos a encontrar dificuldades que superamos, dificultades que ya superamos que nem sabemos como, y que no sabemos cómo, mas é por causa pero es por causa desta força, de esta fuerza, desse revestimento de este revestimiento de poder de poder que o apóstolo Paulo que el apóstol Pablo está dizendo, está diciendo, que é por isso que es por que esto nós tudo podemos, que nosotros todos que podemos, não é conquistar, que no es conquistar, mas é pero es suportar, soportar, é aguentar, es aguantar, é resistir, es revestir, firmes, firme, glorificando o nome dele. glorificando el nombre de Él. Eu quero orar com os irmãos. Yo quiero hablar con los hermanos. Fiquem de pé, por favor. Por favor, se coloquen de pie. Até aqui Hasta aquí nos ajudou o Senhor. nos ayudó el Señor. 20 anos. 20 años. Não são 20 No dias. son 20 días. São 20 anos. Son 20 años. São muitas provas. Son muchas pruebas, Muitas dificuldades. muchas dificultades. Mas até aqui Pero hasta aquí o Senhor el Señor nos fortaleceu. nos fortaleció. Glória a Jesus. Existe alguém aqui ¿Existe alguien aquí que não é cristão que no es cristiano todavía e gostaria de aceitar a Jesus y que gustaría de aceptar a Cristo como único Salvador? como único Salvador? Existe alguém ¿Existe tal vez Alguém que gostaria de receber uma oração alguien que le gustaría que e recibiera queria una vir à oración frente y pudiera venir aquí al frente para que o Senhor para que el Señor cumpra esta palavra, cumpla esta palabra, te revestindo nesta noite, revestiéndote en esta noche, fortalecendo as suas estruturas fortaleciendo tus para estructuras suportar para soportar as dificuldades? las dificultades. Alguém que gostaria de receber uma oração? ¿Hay alguien que le gustaría de recibir una oración? Nós vamos estender as mãos Nosotros vamos a extender las manos e orar por y você. vamos a orar por ti. Alguém? ¿Hay alguien? Pode vir. Puede venir. Não fique envergonhado. No te quedes con vergüenza. O Senhor está dizendo nesta El noite Señor está diciendo en esta noche que Ele não abandonou esta igreja. que Él no abandonó esta iglesia. Que em 20 anos Que en 20 años esta igreja jamais esta iglesia jamás caminhou sozinha. caminó solita. O Senhor sempre esteve com esta El igreja, Señor siempre estuvo con esta iglesia, fortalecendo, fortaleciendo, fortalecendo. fortaleciendo. Por isso estamos aqui hoje. Y por eso es que estamos aquí hoy. E esse mesmo Senhor Y ese mismo Señor vai te revestir hoje. te va a revestir hoy. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Senhor Deus e Pai, Senhor, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo,
Senhor, a sua palavra foi pregada de maneira simples, objetiva. E a sua palavra nesta igreja, nesta noite, é que estamos aqui hoje, porque o Senhor nos sustentou, nos fortaleceu. Senhor, em nome de Jesus, fortalece essas pessoas que vieram aqui à frente, ó Pai. Enche-os de fortalecimento, de revestimento do teu poder, de estrutura, ó Pai. Pessoas que talvez pensavam em desistir, em parar, em abandonar a obra, mas que hoje sairão daqui revestidos, fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Lamastui de Comaná, Lamastui, que o teu Espírito nos enche, nos fortalece, para continuarmos mais 20 anos, e mais 20, e mais 20, e mais 20, glorificando o teu nome, pregando a tua palavra, ganhando almas para o teu reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, adore o nome dele, adore o nome dele, adore o nome dele. Você só está aqui hoje por causa dele. Você só está aqui hoje por causa dele, porque ele te fortaleceu. Você aguentou por causa dele. Você não parou por causa dele. Você continuou por causa dele. Lamastui de Comaná, Lamastui de Comaná. Existe uma promessa sobre a igreja, Existe una promesa sobre la iglesia. que as portas do inferno Que las puertas del infierno jamais jamás prevalecerão contra a igreja contra la de iglesia Jesus de Cristo. Jesucristo. E é por isso Y es por esto que estamos que aqui estamos aquí dizendo que Deus é bom, que Dios levanta la obra. que Deus é bom. Aleluya. Glorifique o nome dele, glorifique o nome dele. Glorifique el nombre de Él. Glorifique, glorifique, glorifique. Foi ele que te encontrou, Fue Él que te encontró. foi ele que perdoou seus pecados, Fue Él que perdonó tus pecados. foi ele que transformou a sua vida, Fue Él que transformó tu é vida. ele que não te abandona, Es Él que no te e abandona. é ele que irá te fortalecer Y es Él que va a te em fortalecer todas as dificuldades. en todas las dificultades. Senhor, em seu nome, Señor, en tu e nombre, nós te agradecemos por nosotros te agradecemos. amém. Amén. Deus nos abençoe. Jesús los bendiga.